Liturgia do dia 17 de abril de 2023, segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do Teu servo Davi, nosso pai: Por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 2. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Sua esperança no Senhor. Sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram, os governos todos juntos contra o Deus onipotente, contra o Deus onipotente, o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Sua esperança no Senhor. Sua esperança no Senhor. E se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente, ele então em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Sua esperança no Senhor. Sua esperança no Senhor. O
decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro de ferro haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Sua esperança no Senhor. Sua esperança no Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro e João, postos em liberdade, vão ter com os seus. Estes seus não eram certamente os 8.000 convertidos já conferidos por Lucas, mas um pequeno grupo capaz de se reunir numa casa particular, talvez o núcleo original da igreja, reunido em casa de Maria. A comunidade cristã reage à perseguição não consertando estratégias humanas, mas com a oração. Esta oração, a mais pormenorizada que encontramos no Novo Testamento, está construída sobre um esquema tripartido, comum na época. Começa por invocar a Deus Criador, menciona alguns dos seus atributos e finalmente apresenta o pedido. O ponto central da oração é constituído pela citação do Salmo 2. O que aí se anuncia foi integralmente realizado na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não importa, pois, que os reis da terra, representados em Herodes, conspirem contra Jesus, o Messias, e que os príncipes, representados por Pôncio Pilatos, se aliem contra o Senhor. A ressurreição de Jesus torna inútil toda essa oposição. A comunidade sabe que tem de passar pela mesma sorte de Jesus. Por isso, pede a Deus não o fim da perseguição, mas a liberdade e o poder anunciar com palavras e obras a boa nova de Cristo, morto e ressuscitado. A narrativa de Lucas termina referindo um estremecer do lugar onde estavam reunidos a rezar. Era, segundo a mentalidade comum, um sinal de que a oração fora benignamente escutada por Deus. De fato, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com audácia
a palavra de Deus. Com respeito ao Evangelho, Nicodemos era um dirigente judeu muito representativo. Tinha ficado impressionado com as palavras e as ações de Jesus na sua primeira intervenção em Jerusalém. Por isso decidiu entrevistar-se com ele e mostra-se disposto a aceitar o ponto de vista de Jesus. Trata-se, pois, de um homem de boa vontade, com inquietações e sem preconceitos. As suas perguntas andaram em torno do tema do reino de Deus, como nos dá a entender o evangelista. Como noutras ocasiões, João faz entrar Nicodemos em cena para provocar o ponto de apoio a partir do qual Jesus inculca os seus ensinamentos. As especulações dos judeus sobre o reino de Deus não são vistas com bons olhos. Para entrar nele, é preciso nascer de novo. Esta é a expressão central da narrativa. A interpretação literal que Nicodemos faz dela dá a Jesus ocasião para explicações imediatas. Na antiguidade havia a ideia de que para entrar numa nova religião ou num sistema filosófico era preciso renascer. Hoje diríamos que é preciso mudar de mentalidade, mas não é esse o sentido que Jesus dá à expressão. De fato, trata-se de um nascimento do alto, ou de Deus. Este nascimento tornou-se possível porque o do alto veio à terra. O nascimento da carne e do sangue é inadequado em ordem à pertença ao reino. É precisa a ação do Espírito que é oferecido gratuitamente ao homem por Deus. O Espírito torna o homem capaz de responder a Deus. Água e Espírito. Jesus alude a dois elementos essenciais do batismo, onde se realiza o novo nascimento. Os primeiros cristãos reagem às perseguições com a oração. Não rezam para serem livres dos incômodos da perseguição. Rezam para não se deixarem bloquear pelas dificuldades e para não perderem a coragem de anunciar a palavra. A sua oração é escutada, porque o Espírito vem dar-lhes força e coragem. Não se pode evangelizar sem fazer oração, muita oração. A evangelização com efeito é obra do Espírito Santo, que toca não só o coração dos ouvintes, mas também o do evangelizador, tantas vezes tíbio e vacilante. O evangelho de hoje parece ter pouco a ver com o mistério pascal que estamos a celebrar. Não fala de morte nem de ressurreição, mas há uma relação profunda com a Páscoa e, na verdade, fala-se da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. De fato, a Sagrada Escritura fala da ressurreição de Cristo como um novo nascimento. Paulo, num seu discurso, aplica à ressurreição de Jesus o Salmo 2, onde Deus diz ao Filho: "Hoje te gerei". Na ressurreição, Cristo foi gerado para uma vida nova. Era homem de carne e tornou-se homem espiritual, de Espírito Santo. O mesmo Paulo, numa outra passagem das suas cartas, explica que primeiro há o homem feito terra e depois o homem celeste, que é Cristo ressuscitado. E tudo aconteceu por nós. O Filho assumiu o corpo humano, de que não precisava, para tornar possível um novo nascimento para todos nós. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Renascer da água e do Espírito Santo é dom de Cristo ressuscitado. Esse dom vem do sacramento do batismo que nos faz renascer do alto e introduz em nós um dinamismo que nos permite crescer e desenvolver-nos até a estatura de Cristo. Este nascimento, pré-anunciado a Nicodemos, realizou-se na transfixão do lado, onde a água que brota de Cristo é sinal do dom do Espírito, do batismo, do nascimento da Igreja, e na Igreja de cada um de nós. Do coração de Cristo aberto na cruz, nasce o homem de coração novo, animado pelo Espírito e unido aos seus irmãos,
na comunidade de amor, que é a Igreja. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa Igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.